Está vindo a tempestade. Vocês, rapazes, e seu pai, estão bem no meio dela. Eu comecei a assistir Supernatural lá pela segunda temporada. E logo de começo foi bem visível quanto essa série era diferenciada. Não porque ela tivesse uma história muito complexa, mas porque ela tinha um universo muito rico e protagonistas extremamente carismáticos. Sam e Dean eram os heróis que a gente sempre quis ver numa série ou num filme. Eles eram totalmente diferentes, fazendo com que fosse quase impossível a gente não se reconhecer com um deles. A busca incessante pelo pai e as discussões que eles tinham em família faziam o espectador se sentir realmente parte dos Winchester, e isso perdurou durante esses 15 anos até o último capítulo. Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre o último capítulo de Supernatural, e realmente foi emocionante. Apesar do pessoal reclamar muito do que acontece no final, eu quero explicar aqui como que ele faz sentido com tudo que foi mostrado de Supernatural lá desde o primeiro episódio. Supernatural tinha sido programado para 5 temporadas, que ia iniciar com a busca dos dois irmãos pelo pai desaparecido, até que eles descobrissem que tudo isso era parte de um plano maior que podia decidir o destino da Terra. Basicamente, a grande polêmica do último capítulo de Supernatural é a morte do Dean. Eles estão em uma missão até trivial depois de ter resolvido tudo o que acontece na última temporada, que eu não vou me ater. E o Dean simplesmente, numa ação ali contra alguns inimigos, acaba se ferindo mortalmente. Cara, apesar de ser uma coisa meio bobo, o capítulo é bem simplesinho, foi realmente emocionante ver o Dean falar suas últimas palavras pro Sam e eles, se despedirem ali. E nesse momento é que muita gente reclamou. Falou que primeiro que foi uma morte trivial demais, eu diria que sim, mas vamos ser muito sinceros, isso era um medo, uma coisa que sempre aconteceu. O Dean sempre imaginou que morreria lutando. Então, não foi trivial, foi foco na história do personagem. E o fato de ser o Dean que iria morrer, não o Sam, tem a ver com o começo da série. No começo da série, para quem não se lembra, o Dean vivia com o pai dele como um caçador e tinha muito orgulho do pai. Ele sonhava em ser como ele e passar a vida inteira caçando naquele estilo que ele gosta tanto. Só que com o sumiço do pai, ele teve que buscar ajuda, então ele foi atrás do irmão, que tinha sido treinado, mas não queria mais essa vida, ele queria ter uma vida comum. Isso cria algo que é levado pelos 15 anos da série, que é a diferença entre o Sam e o Dean. Enquanto um adorava ser um caçador e amava o pai e queria ser como o pai, o outro não queria ser um caçador e detestava o pai. Ou melhor dizendo, ele tinha uma mágoa do pai porque o pai não permitiu que ele tivesse uma vida que ele sonhava, uma vida comum, de estudar e tudo mais. E essa diferença, esses embates, sempre foram o foco da série, sempre foram uma das coisas, se não a coisa principal da série. É fazer essas duas pessoas tão diferentes, mas que se amam, que são parte de uma família, consigam se entender. E você entende que essa diferença entre eles é o que também atraía muito a gente? Eu me identificava muito mais com o Sam, mas eu tenho amigos que se identificam muito mais com o Dean, e nenhum de nós está errado, porque a gente admira os dois personagens, só que às vezes você está mais próximo de um ou mais próximo do outro. Só que isso tinha um propósito. Como a série tinha sido programada para 5 temporadas, ela tinha um desfecho bem específico. Na 5ª temporada, que tem um dos melhores finais de série que eu já vi, o Sam descobre que ele é a capa de Lúcifer, e quando ele está sendo dominado, e ele começa a bater ali no Dean, que o Dean está se opondo a ele, querendo fazer com que a mente do Sam desperte, o Sam acaba conseguindo dominar a mente do Lúcifer por alguns segundos. Então ele pega e se joga dentro de uma armadilha e fica preso ali, ele com o Miguel, né, se sacrificando para salvar o mundo, para finalizar toda a história que começou com o sumiço do pai dele e tudo mais. E nisso o Dean, vendo o que acontece, é obrigado a viver uma vida comum, a viver uma vida que ele não imaginava. Esse final dessa 5ª temporada ele tem um propósito de mostrar que às vezes você não pode fazer aquilo que você quer, você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Que era muito o que o pai dele pregava. O pai dele não era um caçador, ele teve que fazer aquilo. Então Sam, que sempre teve uma vida normal, teve que continuar lutando eternamente
E o Sam, que gostava de lutar, teve uma vida normal. Essa é a moral que foi escolhida desde o início de Supernatural, que os criadores falaram que eles tinham ideia até a 5ª temporada. Obviamente teve continuações, e a história foi evoluindo a partir disso. Teve altos e baixos, né? Algumas coisas muito questionáveis e outras bem legais. E nessa última temporada eu realmente estava curioso. Eles iam seguir de novo essa linha e fazer de novo aquele final que foi idealizado? Ou todo esse tempo de Supernatural teria mudado o que ia acontecer no final? Bem, isso mostrou pra gente. A morte do Jim, ela segue uma linha, e é a mesma linha que foi utilizada na 5ª temporada. O fim dos personagens mostra o quanto eles evoluíram, porque o Jim já não gostava mais de ser um caçador. Vamos ser bem sinceros, ele não gostava nem mais de viver. Ele dizia que era uma luta sem fim, sem um mínimo de esperança. Então a morte para ele era o fim digno, é o fim do guerreiro. E o Sam tinha perdido muito dessa esperança também de ter uma vida normal. Ele já tinha meio que aceitado que a guerra era a única coisa que ele podia esperar. Então ele ter uma vida normal dá a esse personagem tipo o descanso. Você percebe que os dois tiveram descanso? O Jim morreu na guerra, lutando numa batalha comum, e o Sam viveu a vida dele, casou com uma mulher desconhecida, teve um filho que ele chamou de Jim, passou seus dias, né, sentando no carro e lembrando das aventuras que ele tinha com o irmão e tendo muitas saudades, até que ele morre na cama, bem velhinho, numa cena extremamente mal feita pra caramba, mas que ficou bonita até, pelo menos pra quem é muito fã. A gente já não liga mais, dane-se o último capítulo que é mal feito, a gente só quer ver como que essa história desses personagens termina. E cara, ver o Jim morrendo e indo pro céu, vamos colocar assim, continuando uma jornada até esperar o irmão, é algo bonito e algo que tem a ver, que conversa com aquele final, né? Porque eles não são mais as mesmas pessoas. Na 5ª temporada, o Jim amava ainda lutar e caçar. O Sam não. Agora eles são outras pessoas, então por isso que eles invertem o papel ali. Mas o conceito ainda continua, que uma hora a jornada tem que acabar. E sabe como eu sei que esse final é o final que realmente fazia sentido? Porque até mesmo a música que virou tema dessa série conta exatamente o que vai acontecer. Siga em frente, meu filho rebelde. Haverá paz quando você tiver terminado. Repouse sua cabeça cansada. Não chore mais. Eu tenho que admitir que foi muito clichê. Tem todas as minhas ressalvas sobre o último capítulo, mas cara, pra quem é fã, não importa, foi a mensagem. O pessoal que tá reclamando assim, gente, para um pouquinho pra pensar. Vê se não faz sentido isso daí. Vê se não tá totalmente amarradinho com as coisas que foi apresentado. É muito bonito, muito triste. Você imaginar que não vai ter Supernatural, complicado, gente. Mas basicamente é isso daí. Essa é a minha visão desse final, que eu acho que fecha bem a história, amarra tudo certinho, e eles tiveram o final deles felizes, e isso me agrada bastante. E pra gente fica só a saudade. Amanhã eu vou pegar a minha camisa de flanela e sair por aí, beber uns.